Primeiro, é preciso manter a serenidade e a humildade. Esse cargo, não a minha pessoa, mas o cargo é hoje o segundo cargo mais importante, ainda que transitoriamente, dentro da estrutura da Câmara dos Deputados. Você tem o deputado Rodrigo Maia e depois a segunda função mais relevante, por conta da importância estratégica da reforma da Previdência para o país, é o cargo de presidente da Comissão da Reforma da Previdência. Então eu procuro sempre manter a serenidade, a humildade. Eu acabei sendo surpreendido pela escolha como presidente da comissão, foi algo que eu nunca lutei para ser, mas acabei naturalmente me legitimando para sê-lo com a minha atuação na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho um planejamento estratégico do meu mandato, e dentro do planejamento estratégico do meu mandato, eu defini apostar na moderação. Nós vivemos tempo de extremos. Não, os extremos estão ocupados. Eu prefiro fazer um discurso moderado. Fiz esse discurso o tempo inteiro na minha atuação parlamentar e na Comissão de Constituição e Justiça, quando percebi que os discursos extremados eles estavam inviabilizando a tramitação de uma matéria que era importante para o país, eu assumi certo protagonismo e ajudei a construir o acordo que garantiu a aprovação na CCJ. Isso acabou me credenciando, houve uma sugestão do líder do meu partido e pela minha atuação na CCJ ela foi imediatamente abraçada por uma série de líderes partidários, tanto dos partidos independentes como dos partidos de oposição. Tanto que dos 42 membros da comissão tive voto de 40 deputados. Então, eu tenho noção da grandeza disso, mas procuro manter a serenidade e ter a clareza de que, na verdade, isso é uma tarefa de muita responsabilidade para o país. A Câmara dos Deputados ela é uma fotografia da sociedade naquele momento da eleição. Ela tem as qualidades e os defeitos que existem no meio da sociedade. A sociedade é plural, é diversa, tem gente inteligente, gente menos inteligente, gente mais habilidosa, gente menos habilidosa, gente mais culta, gente menos culta. E a Câmara é uma fotografia disso. Portanto, ela tem qualidades e defeitos, mas o que eu tenho percebido nessa legislatura, na minha experiência como deputado federal, é certamente um espírito público muito grande da maioria. Você vê, mesmo num momento de muito conflito do Executivo com o Legislativo, a Câmara vai lá e decide, não, nós vamos blindar a pauta econômica, porque o país não pode estar sujeito aos conflitos entre o Parlamento e o Poder Executivo. Então, acho que isso é uma demonstração de maturidade, de qualidade. Nós temos muitos deputados e deputadas que nunca tiveram nenhuma militância política. Não é que nunca tiveram um mandato eleitoral, nunca tiveram nenhuma militância política. E, portanto, são muito movidos por likes nas redes sociais. Então, isso às vezes incomoda porque você tem um tema que precisa de um ato de responsabilidade, porque às vezes a responsabilidade com o país, às vezes lhe exige uma decisão impopular e a turma está sendo movida por like de um setor da sociedade que não representa o todo. Então acho que isso incomoda um pouco, mas cada um é responsável pelo seu mandato. Eu quero, ao final do balanço do meu mandato, ter plena consciência de que eu contribuí com o país. Então, ninguém dá para achar que dá para fazer política agradando todo mundo. Político que quer liderar e que quer ser líder precisa ter coragem de tomar decisões. Às vezes, algumas decisões impopulares, mas que se elas forem movidas por espírito público e por desejo de contribuir com o país, o tempo cuida de mostrar a razão delas. Não é uma crítica às redes sociais, até porque se você acompanhar, eu sou muito ativo nas redes sociais, muito. Eu tenho tudo o que existe nas redes sociais. O que você não pode é perder a perspectiva de que você está eleito para representar e que, portanto, você tem que tomar decisões. A decisão é inerente da política e não tem como tomar decisão para agradar todo mundo. Eu, pelo contrário, ao invés de criticar o mecanismo de diálogo do presidente da República com o povo, eu enalteço um presidente que consegue criar um mecanismo de diálogo direto com o povo. Isso não pode ser objeto de crítica, isso tem que ser objeto de aplausos. Mas ele tem que entender a grandeza do cargo dele
e tem que usar essa comunicação direta para unir o país e não para dividir o país. Eu acho que falta ao nosso presidente a compreensão de que você faz campanha para os seus eleitores, mas você governa para todos. Quando o presidente senta na cadeira de presidente, ele é presidente de quem votou nele, de quem é contra ele, ele é presidente do opositor mais radical dele. Por isso, eu entendo que o parlamento, em certa medida, ele é mais representativo do que o poder executivo, porque o parlamento consegue expressar a diversidade da sociedade. As minorias também estão representadas no parlamento, diferente do executivo, que quem ganha leva tudo.